Dia de novo. A gente vai meditar um pouco mais, a gente vai repousar um pouco mais no assunto das festas. Não acho, na verdade, nós não entendemos a economia judaica. Isso é fato. Nós temos muita dificuldade. Os símbolos ali estão todos ocultos, todos cobertos. De alguma forma a gente vai precisar entender isso. Para dar uma mensagem meia-noite. Então, antes de começar o assunto que eu quero falar hoje, a gente discutiu um pouco sobre a tarde. A gente marcou que aqui a gente tem uma tarde. Qual a base para a gente marcar aqui uma tarde? A gente tem o cordeiro da Páscoa, porque nós que comer o pão do céu, que é o vinho nesse dia, e a Páscoa é a carne de Cristo, que é a palavra, que é o vinho também. Ok. Não, a história milerita, o tempo de tardança começou à noite. Então, foi exatamente quando eles atingiram esse ponto que a gente tem um pôr do sol profético acontecendo, tudo bem? E a gente estava simplesmente achando, assim, a gente concluiu que 11 de setembro, um dos símbolos para 11 de setembro é a tarde, não é isso? C'è 19 da me, c'è sobre 11 de setembro e achou a tarde. Quando a gente estudou a história de Ló vê 2 anjos, certo? E ele vê esses 2 anjos à tarde, e a gente achou que isso deve ser colocado aqui no 11 de setembro. Quando a segunda mensagem angélica chega, então a gente começou a ver a tarde aparecendo, e isso tem se tornado relevante quando a gente está estudando profecia. Porque até então a tarde era somente uma informação textual que a gente não sabia usar bem. E agora a gente pode começar a ver a tarde e falar, isso é um marco profético. Mas o que eu quero falar para vocês é que não é somente 11 de setembro que é a tarde. Não pode ser. Certo? Quando a gente chega no decreto dominical, como a gente chama esse marco aqui? Como é? Alfa? A alva. Aqui amanhece, certo? Porque se isso é à noite, na história milerita, isso é meia-noite. Aqui se a gente tem a meia-noite na história milerita, no final do período que eles consideravam a noite, a gente tem o amanhecer. A gente tem que ter uma manhã aqui. Será que o mesmo marco que a gente usa para definir a manhã pode ser definido como a tarde também? O alvorecer e uma tarde no mesmo ponto? Será que a gente pode falar isso? Qual seria a justificativa para isso? Quando a gente estuda o livro de Joel, o decreto dominical é chamado do dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Sábado. Então isso aqui começa o sábado profético. A gente deve guardar esse dia. Sim. Quando começa o nosso teste de guarda desse dia? O pôr do sol. Então isso aqui começa tarde também. Certo? Então a gente tem uma tarde aqui, uma tarde aqui. Será que a gente tem uma tarde aqui? A entrada triunfal foi em qual momento? Então, em todos esses 3 marcos, a gente tem uma tarde. E eu queria deixar isso aqui registrado, porque a gente não acha que é a tarde só 11 de setembro. Cada marco desse aqui define uma tarde.
Eu quero fazer uma proposição. Eu leí ontem Marcos 13, 36 e 37. E aí fala de 4 fechamentos da porta da graça. Se querem ler, não sei. Se querem ler. Nem quero esse tema aí. Marcos 13. Vamos para Marcos. Capítulo 13. Verso 36 e 37. Verso 36 e 37. Não, desculpa. Não é aí. Marcos 15, não? Não. Acho que. Onde é que está? Não, tá bom. É 35 e 36. Desculpa. Marcos 13. Sim. Marcos 13, 35 e 36. Ana, pode ler? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Tá. Então, eu proponho à tarde, nem ele é meia-noite, cantar de galo, eu acho que é depois da meia-noite. E amanhã é dominical. Aqui o galo canta. Por a história de Pedro. A história de Pedro. E canta aqui. É? Sim, eu acho que. Porque a segunda vez que canta de galo, Cristo fala, antes do que o galo cante duas vezes, ele dá 3 vezes. A segunda vez que canta de galo, ele não nega. Qual é a primeira? Essa é a primeira? Uma, duas. Menos segunda. Ahora não sei, é que menos claro fico, mas tem que extrair para mim. Ok, ontem, esse é um assunto muito interessante. Ontem o Andrés, a gente estava conversando aqui e o Andrés descobriu que em Mateus disse que o galo vai cantar 2 vezes, mas nos outros evangelhos só diz que o galo cante. Não coloca 2 pontos. Então, Marcos fala 2 vezes. Marcos fala 2 vezes. Então a gente tem alguma coisa que vai acontecer em um período, quando fala 2 vezes. Mas nos outros evangelhos só fala antes que o galo cante. O que é isso? Um ponto e um período. A gente sabe. Parece estar se referindo a um período de atamento. Então, eu falei não vai. Contraposição do que você falou para mim. Não. Porque eu acho que a tarde é começo, um fechamento da porta da graça e começo do teste. Isso é o que eu acho. Porque na ele fecha a porta da graça para a liderança e começa o teste para os sacerdotes. Na meia-noite fecha a porta da graça para os sacerdotes e começa o teste para os levitas. A hora da meia-noite, o que acontece aí? 10ª. Não. Aí não fica tá no seu tarde, Para os levitas aqui. fecha para os levitas e começa a se reunir de novo para as horas da 10ª. E dominical fecha para os levitas que se abre. É mais bem para as horas da 10ª. Tá, ok. Minha proporção é que a tarde é um símbolo de um fechamento da porta da graça. Tarde. Sim. Também, a tarde também é um símbolo para fechamento da porta da graça. Parece. Porque aqui está falando da vinda do Senhor.
Belém, porque não sabes quando pode vir o Senhor. Ok. Ok, a gente estudou então aí as festas. E eu não vou dizer que a gente deixou de estudar uma das festas, mas existe uma festa especial, a mesma festa que é comemorada em um dia, em um momento diferente. Alguém sabe que festa é essa? Das festas que nós estudamos, eu acho que eu fiz a pergunta muito mal. Das festas que nós estudamos, existe uma festa que... Vamos lá. O que foi que a gente estudou sobre as festas? Vamos ficar preto. Como a gente coloca as festas aqui? Não vou colocar todas não, mas... Primeira festa, Páscoa, no dia 14 do primeiro mês. Os asmos. Os pães ázimos, no dia 15 do primeiro mês. A gente tem os primícias, que é uma solenidade também, no dia 16, primeiro mês. A gente tem o Pentecostes, que é no... Aqui, a gente tem a festa das trombetas, dia da expiação. Ups. Primeiro dia do 7º mês. Mês do 7. E o tabernáculos aqui. 15 do 7. Tem todas essas festas, são 7. Mas a Páscoa, ela também é comemorada em algumas ocasiões no 14º dia do segundo mês. Vocês sabiam disso? Sim. Quando não estão todos preparados. Quando não estão todos preparados. Muito bom. É isso que a gente vai estudar hoje. A gente quer avançar um pouco mais nesse assunto. Vamos para Números, capítulo 9. Quando não estão todos preparados. Alguém lê? Quem? Lin? Do começo? Sim, pode ler os 5 primeiros versos. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ok. A gente já sabe isso, mas quando a Páscoa é celebrada? Dia 14. Agora, como você celebra alguma coisa? Quando você ouve a palavra celebrar, você lembra de quê? Festa, alegria. Uma festa, alegria, comer. Comemorar seria mais objetivo. Comemorar, mas celebrar, uma celebração tem que ter comida. Você não celebra sem comer. Ela é celebrada no dia 14, tudo bem? Você precisa comer ela no dia 14. Esse texto é muito claro sobre isso. O dia 14 não é o dia que você mata para celebrar no dia 15 e comer no dia 15. Não é isso. A Páscoa é celebrada no dia 14. Tem um tempo muito específico para isso. Se eu fosse... Qual é o marco para vocês, de todos os marcos proféticos, qual é o marco mais importante da história? A cruz. A cruz é o marco mais importante. E se Satanás está tentando derrubar os marcos proféticos, os marcos que foram deixados no caminho, qual que ele vai tentar mover primeiro?
Ou qual um dos que ele vai tentar mover? A cruz também. Então, a cruz precisa estar firme onde ela deve estar, porque se a gente tira ela dali, a gente vai perder muito, uma infinidade de luz. A gente precisa ter a cruz no lugar certo. No Manuscript Release, volume 1, página 54, diz assim: os grandes marcos da verdade, ou os grandes marcos do caminho da verdade, mostrando-nos nosso bearing in the prophetic history, nosso lugar na história profética, devem ser cuidadosamente guardados, para que ninguém destrua ou substitua com teorias que trariam confusão no lugar de genuína luz. Nós precisamos guardar os marcos. Ok? Alguém pode ler para mim o verso 6? Ok, a tia Angelina. Desse mesmo. Números 9. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. E aqueles homens disseram-lhes: estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai, para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Ok. Nossa linha, nós marcamos a Páscoa. Quando é a Páscoa? No dia que a gente tem que comer cordeiro, certo? E no 11 de setembro a gente tem que comer a Páscoa. Precisa comer o livrinho, precisa comer o sangue, comer a carne e beber o sangue de Cristo. Isso é na Santa Ceia que Cristo instituiu. Nós devemos comer e beber. Isso também é um paralelo para João, capítulo 6, onde existe a controvérsia entre os discípulos de 11 de setembro aqui também. Mas aqui vai chegar um grupo. Tem um grupo, vai chegar diante de Moisés e Arão. Moisés e Arão, o que representa Moisés na dispensação da saída no deserto? Moisés é a lei e Arão é o profeta. Então, a lei e o profeta, a gente tem igreja e Estado aqui. Eles estão diante desse assunto. Eles chegam a Moisés e a Arão e começam a fazer o que eles fazem? Um questionamento, uma inquirição ali. Então, existe um inquiry, ou seja, um questionamento, uma pergunta que é feita sobre o que nós vamos fazer, porque a gente não pode guardar a Páscoa aqui. O que significa que nós devemos guardar a Páscoa aqui? O que significa comer o livrinho? De acordo com Ezequiel 3, por exemplo. Que nós não devemos fazer evangelismo público. Certo? E existe um grupo que chega aqui e fala assim: nós não podíamos ter guardado a Páscoa aqui. Não foi possível para a gente. E a gente quer guardar a Páscoa. Eu preciso de uma solução. Porque eu tô com um problema aqui. Então, quem não guardou a Páscoa aqui vai chegar nesse momento e vai perguntar, vai fazer um inquiring, vai fazer um questionamento, porque eles querem guardar a Páscoa, eles precisam guardar a Páscoa. Porque se a gente for no verso 13, alguém leu, Andrés, o 13, por favor? Porém, quando for livre e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. O que acontece se você não guarda a Páscoa? Vai ser morto, você vai morrer. Não existe a possibilidade de você não guardar a Páscoa. Você tem que guardar a Páscoa. Então você vai ter um problema aqui. Ok? Então esses homens chegam diante de Moisés e de Arão nessa história.
da igreja e Estado juntos aqui. E eles fazem uma pergunta, tem um questionamento que acontece. E a gente sabe que esse questionamento acontece nessa história aqui, tá, do Clamor da Meia-Noite. Ok? A gente vai continuar vendo um pouco mais esses símbolos. Verso 7 tem um questionamento. Verso 8, a gente já leu. E disse-lhes Moisés: esperai, e eu virei o que o Senhor, vosso Deus, ordenará. O que agora essa classe está fazendo um questionamento aqui, precisa fazer? Esperar. Então, tem um tempo de tardança. Tempo de tardança aqui, certo? Moisés fala: esperai. E agora vocês vão ter que esperar no Senhor. Ok? Aqui, os discípulos de 11 de setembro precisam esperar em Deus, com fé de que Ele vai terminar a obra. E aqui também o mesmo teste acontece para esse grupo. Aqui tem um tempo de tardança. Verso 9 ao 11. 9 to 11. Quem é vez de ler? Acho que não. Matias. 9 ao 11. 9 ao 11. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornadas longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, à tarde, a celebrarão com pães ácimos e ervas amargas a comerão. E aqui desce muito profundo, tem muitos símbolos aqui. Esses homens, eles fizeram algo. Eles pediram a Moisés uma forma de poder guardar a Páscoa que eles perderam ali. E o que eles fizeram foi tocar em corpo morto. E a forma como eu entendo aqui esses versos é uma espécie de ampliação do problema que esses homens tinham aqui. Eles vêm aqui e falam: nós tocamos em corpo de morto. Nós estamos com um problema, nós não podemos comer essa Páscoa. E a gente quer comer a Páscoa. E quando Moisés volta com a resposta de Deus, ele meio que amplia. É como se ele estivesse ampliando o assunto aqui. Não é só quem toca em corpo de morto que não vai poder comer essa Páscoa, mas também quem estava em jornada, estava numa terra distante, longe, uma jornada longe. Esse é um problema para esse grupo aqui. Então tem mais do que só tocar em corpo de morto. Mas a gente vai ver que esses dois símbolos representam a mesma coisa. Deus está falando da mesma coisa para eles. Tudo bem? Vamos olhar sobre esse corpo morto, o que isso quer dizer. Vamos a Apocalipse 3, verso 1 a 4. Apocalipse 3, 1 a 4. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele leu 4 também. Também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
Ok, alguém sabe como os mileritas entendiam a igreja de Sardes? Os mileritas. Na história milerita, a gente tem isso aqui. Os mileritas entendiam que as 3 últimas igrejas elas aconteciam simultaneamente. A gente tem Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Alguém sabe como que eles viam esses 3 grupos? Como que Como eles definiam esses 3 grupos? Esses 2 aqui, eles definiam que essas eram as virgens sábias e essas eram as virgens tolas. Ou seja, esses eram os mileritas fiéis, esses eram os mileritas infiéis. Então, são as virgens tolas e aqui as virgens sábias. Mas elas são virgens porque elas professam fé pura, certo? Elas estão dentro da igreja certa, elas estão professando a fé verdadeira, a verdade presente. Elas professam a verdade presente. Mas esse grupo aqui, eles definiam como eram os protestantes que não estavam envolvidos na mensagem do advento. Então, esses aqui são os protestantes. Ou seja, o mundo, na verdade, protesta. O mundo que ainda não estava em contato, não estava envolvido com o movimento. Então, Sardes é quem está morto. Diz que vives, mas está morto. Sim. Isso está publicado em algum lugar? Tá. Eu não tenho agora. Eu posso fazer uma busca e depois eu trago. Porque isso realmente é novidade. Novidade? Tá, eu vou tentar encontrar isso. Não fazia a mínima ideia desse pensamento deles. Tá. Então, qual o problema aqui? Quem está tocando em corpo morto? Você tem esses grupos aqui, e Sardes, que é um grupo de mortos, são os mortos, é quem não está no Adventismo. Então, se você está contaminado com morto, é porque você está fazendo um trabalho lá no mundo. Porque lá no mundo, eles professam que vivem, mas eles estão mortos. Certo? Se você está fazendo evangelismo público, o que você está fazendo? Tocando em mortos. É exatamente isso que está acontecendo. Então, essa classe aqui, que a gente chama de levitas, eles chegam aqui e falam, nós estávamos fazendo evangelismo público aqui, a gente estava tocando nos mortos aqui, a gente estava fazendo um trabalho com os protestantes e a gente estava fazendo um trabalho no mundo aqui, a gente estava longe de uma jornada, a gente não deveria estar, porque a gente tinha que comer a Páscoa, mas a gente não pôde, por quê? Porque nós estávamos fazendo evangelismo público, eles chegam aqui e se dão conta disso, sabe? Então, uma problemática aqui do corpo de morto é a problemática do evangelismo público. Vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio ou está muito complexo? Estou acompanhando, só não sei se eu repito, mas estou acompanhando. Tá bom, então. Se está acompanhando, já é bom. Mas também, o que mais aqui? E eles estavam em jornada longe. Ok? O que isso quer dizer? A mesma coisa. A gente vai ver agora o que significa jornada longe. É minha vez de ler, né? Ezequiel 11:16. Deixa eu ver o que quer dizer estar em jornada longe. Ezequiel 11:16. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia eles serei como um pequeno santuário nas terras, para onde forem. Estão longe, entre os gentios. Joel
capítulo 2. Joel 2, verso 20. Ana, por favor. Joel 2, 20. Uhum. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Que eles estão longe, numa terra deserta. Capítulo 3, verso 8. Yud. João? Uhum. Qual? Capítulo 3, verso 8. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Ok. Mesma ideia. Somente a gente está estabelecendo isso. Vamos para Efésios. Efésios 2, verso 11 ao 13. Efésios 2, 11 Ao 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Estáveis daquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. No 13 também. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ok, se você está longe, você está onde? Uma jornada dentre os gentios. A gente deveria estar lá. Por que não? Ok, e onde a gente vê isso? Não ouvi a resposta? Ele disse, não há tempo de fazer evangelismo público. Se você está fazendo evangelismo público, está com problema. A gente vai mais adiante aqui, no verso 13, e definir que existe uma classe que professa fé pura, e essa classe, quando faz evangelismo público, vai morrer. Se você desobedece à ordem, você vai morrer. Espiritualmente, você vai morrer. No decreto dominical, no clamor da meia-noite. A gente deve entender, quando Cristo fala, nós devemos ser como filhos, como crianças. Como é que a gente faz para entrar no reino dos céus? Sermos como crianças. Tem que ser como criança. E o que a criança faz quando o pai fala? Filho, fica aqui. Você vai para longe. Fique aqui em Jerusalém. Você vai para os gentios? Não. Nós devemos ser como criança, senão nós nunca vamos entrar no reino de Deus. Nós vamos entender a ordem de Jesus quando a gente estudar a Bíblia, guiado pelo Espírito Santo, linha sobre linha. Tudo bem? Onde que a gente deveria estar, então, nesse tempo da Páscoa? Jerusalém. Mas a gente está estudando Números. No mesmo capítulo a gente vai saber onde a gente deveria estar. Quem é a vez de ler? Andressa. Lê o verso 15 para mim, por favor. De qual número? De Números 9. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Ok. Alguém lê Êxodos 40, 17. Quem achar pode ler, porque o Matias tá. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Ok, quando é que o tabernáculo foi levantado? Primeiro mês.
Ok? Todos concordam que a gente está no 11 de setembro. E Números 9 e 15 diz que o que aconteceu aqui? A gente tem uma nuvem. Matias, você pode ler versos 16 ao 18? Cada um lê 3 versos. Qual? A gente está em Números 9, verso 16 ao 18. Cada um vai ler 3 versos. Así era de continuo a nube o cubría, y de noche había apariencia de fuego. Mas siempre que a nube se alzaba de sobre la tierra, los hijos de Israel partiam. Y en el lugar donde a nube paraba, allí los hijos de Israel acampaban. Segundo a orden del Señor, los hijos de Israel partiam, y segundo a orden del Señor se acampaban. Todos los días en que a nube paraba sobre el tabernáculo, ficaban acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojava, e segundo a ordem do Senhor, partia. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Que é de dia, que é de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Ok? Quando a gente vê a nuvem aqui parada, onde a gente deve estar? No arraial das nossas tendas. Mas quando a nuvem se move, a gente vai, a gente parte também, a gente pode sair. Se a gente for na história milerita, olhar para esses marcos, sabe, mesmo na história de Elias, aqui a gente vê o que? Uma nuvem se movendo. Mansão de dias. O Filho do Homem vem a mansão de dias aqui, numa nuvem que está se movendo. Então, a nuvem que desce aqui, ela se move aqui. Então, quando a nuvem está aqui, sobre o tabernáculo, nós devemos ficar, nós não devemos fazer o quê? Jornadas. Não devemos sair. Se você sai, você está fazendo evangelismo público. Não deve acontecer isso aqui. E o que eu achei interessante hoje de manhã estudando é que quando essa nuvem desceu, quanto tempo ela ficou até ela se mover de novo? Quanto tempo? A resposta está em... deixa eu ver. Foi? Não, a resposta na verdade está no Capítulo 10, capítulo 10, verso 11. Números 10, 11. No capítulo 9, a gente tem informações extremamente interessantes, como no 21, por exemplo, que diz que às vezes ela ficava de onde? De uma tarde até amanhã. Tudo bem? Isso é o que? 11 de setembro até o decreto dominical. Verso 21. No 22 diz que ela ficava às vezes 2 dias, que eu não sei o que significa. 1 mês, que eu também não sei. Às vezes 1 mês aqui, mas nesse contexto aqui eu não sei o que significa. Ou 1 ano. Então tem algumas coisas. Isso aqui também acontece. Nesse período. Aqui. Mas no verso 11 do capítulo 10... Quem é a vez de ler? Você? E aconteceu no ano segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. Ok, então essa nuvem que desce no primeiro dia do primeiro mês, o que vai acontecer com ela? Vai se alçar.
Ela desceu no primeiro dia do primeiro mês. E ela se alçou no 20º dia do segundo mês. Ok. Então, esse é o primeiro mês. Esse é uma parte do segundo mês. Quantos dias tem aqui? 30. E aqui? Então, desse ponto até esse ponto, quantos dias a gente tem? O que é isso? Pentecostes. A nuvem está ali e ela só vai sair aqui no Pentecostes. Tudo bem? Aqui. O assunto do evangelismo público é muito claro para quem quiser ver. Se você quer ver isso, você vai ver. E Deus está pronto, todo disposto a nos mostrar essas verdades. Eu tenho uma referência aqui a Êxodo, só que quero saber qual... Por que eu anotei isso? Tá, a gente pode seguir. Então a problemática aqui, inicial, é desse grupo que não guardou a Páscoa, que não pôde comer a Páscoa no 11 de setembro, não pôde comer o livrinho. E eles fizeram evangelismo público. Tudo bem? Isso está claro, essa parte? Tá pra... Até aqui a gente acompanhou. Números 9. Agora a gente vai para o verso 11. No mês segundo, no dia 14 da tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Minha pergunta para vocês é: onde essa segunda Páscoa deve ser colocada? A gente já viu. Não sabe? Onde você acha essa Páscoa deve ser colocada? Clamor da meia-noite. Que é o clamor da meia-noite? Por que colocaram o clamor da meia-noite? Essa cor Seriam os... Desculpe. A Páscoa, nossa Páscoa em Cristo foi crucificado na lua da noite. Também porque, partindo desse raciocínio dos levitas, que começa a Páscoa dos levitas, que começa o teste dos levitas. Cristo foi crucificado. Não. Cristo foi crucificado meia-noite? Não. Clamor da meia-noite. Mas também, meia-noite, eles colocam ele na cruz meio-dia. Aí ele fica esse período na cruz e ele... Entendi. Ele expira e diz aba, né? Então, marca aqui. E também no livro dominical e também no livro. Sim. Ele. E aí alguns perguntam o que você está falando aí, tem um choir ali. Certo? O que estava fazendo aqui? Sabe? Por que era no clamor da meia-noite e você começou a definir isso? Na história das mensagens angélicas, a gente tem 1, 2, 3. E na verdade, essa é a história milerita. E a gente tem 4. Isso é a combinação 3 e 1. Muito básico isso. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vai repetir ela. Ela é um fractal.
Essa é toda a história do anjo de Apocalipse 18. A gente marca isso, a gente pode olhar para a história como um todo e falar assim, isso é um ponto. Mas isso é um período também. E esse período seria, eu não vou desenhar aqui embaixo, esse período se repetiria, seria uma repetição desses 3 aqui. Tá bom? E aqui a gente teria o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Isso seria 11 de setembro. Para mim, assim, na visão geral, eu ia falar, mas tipo, a primeira Páscoa é no decreto dominical e a segunda no fechamento da porta da graça. Tá, não. Depois vocês podem explicar a sua lógica, mas a minha lógica é diferente. Então, isso aqui é o que? O Adventismo. Isso é o mundo. Isso aqui é quando o mundo, eles aparecem aqui e falam, nós não comemos a Páscoa. A gente está com problema, a gente estava aqui e a gente não pôde comer a Páscoa. E eles vão ter uma chance de comer a Páscoa aqui. Então, a segunda Páscoa seria aqui. Eles vão poder agora participar disso que aconteceu aqui. Isso aqui seria o dia 14 do primeiro mês. Isso aqui seria o dia 14 do segundo mês. Mas essa história aqui é um fractal dessa história. Certo? Então, a forma como a minha sugestão essa é de que a segunda Páscoa, quando você olha só para o Adventismo, e aí você está olhando para sacerdote e levitas. Então você está fazendo o fractal do primeiro. Desse primeiro aqui. Tá. Então, esses levitas aparecem aqui e falam, a gente não comeu a Páscoa. Se você come a Páscoa, você pode fazer evangelismo público? Não, você não está fazendo evangelismo público. E eles aparecem aqui, eles vão comer a Páscoa. E eles têm que falar para a casa de Israel. Se eles estão comendo o livrinho, eles precisam falar para a casa de Israel. Então, eles ainda têm que fazer o quê? Esperar, ter um tempo de tardança. E eles vêm até aqui. Essa é a forma como eu entendo esse assunto. Então, o que eu estou dizendo é, eu não nego o fato de que aqui pode ser marcada essa segunda Páscoa. Porque vai vir os trabalhadores da hora décima e comer ela ali. Mas aqui é quando os levitas vêm e comem a Páscoa. Aqui, nesse processo, porque eles não tiveram oportunidade de comer aqui. Mas aqui eles têm que comer a Páscoa. Eu não entendo a lógica de colocar a Páscoa aqui. Se eles fazem essa pergunta, eles vão esperar para comer aqui, sendo que aqui eles deveriam estar comendo um livrinho também. Eu não entendo bem essa lógica. Mas é também uma forma de entender, assim. Eu só acho que... Antes de qual você não entende? De não marcar o dia 14 do segundo mês nesse ponto. De não marcar aí? Uhum. Por que não? Porque quando você olha para esse fractal aqui, os levitas têm que comer aqui. É assim que eu vejo. Sim, mas quem fala que não pode ser? Oh. Não, todo mundo entende que os levitas vão comer a Páscoa, a segunda Páscoa, junto com os trabalhadores da hora décima. Eu não entendo bem essa lógica. Para mim, a lógica mais que eu entendo é essa aqui. É assim que... Se alguém pensa, se vocês forem estudar isso e conseguir ver diferente, ou conseguir ver que a minha lógica não está correta, eu estou aberto para correção nisso que é a forma como eu vejo, assim. O assunto para mim é entendido dessa forma. Verso 13. Quem é a vez de ler? Sou eu? Números 9 e 13. No meu computador eu atualizei, ele está lendo. Mas o homem que
estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. O que isso quer dizer? Não tem desculpa para quem está dentro. E quem é o homem que... Como é que diz aqui o texto? Quem é o homem limpo? Que não está fazendo ótimo. Sim, são... Na verdade... Não, é no uma contexto das virgem. virgens, é uma virgem. É uma virgem. É uma virgem. Porque o que diz aqui no Parábolas de Jesus, página 222, parágrafo 4. Como é a referência? PJ 222.4. Diz assim: os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. Okay? O homem puro é representado pelas virgens que professam a fé pura. E são os discípulos de 11 de setembro que professam a verdade presente. Esta classe, que seria o que? Os sacerdotes, os discípulos de 11 de setembro, eles precisam guardar a Páscoa. Se você não guarda a Páscoa, você é um sacerdote e não está guardando a Páscoa, você sim vai ser extirpado do povo. Agora a gente vai olhar sobre um pouquinho sobre estudar um pouco o número 8 e o número 16, ou o assunto dos levitas e os sacerdotes, começando no dia primeiro mês, acabando no dia 16. Então a gente vai para a 2 Crônicas 29. Desculpa, qual foi a última leitura que a gente leu? 2 Crônicas. Último o quê? A última leitura que eu marquei. Verso 13. 13. Qual que é a passagem? 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1 ao 6. Andrés? Sim. 19. 29. Vocês ficaram muito bem. Pode ler, Batista? Sim. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-los na casa de paz. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Vocês também? Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mau aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Ok, eu não sei, por algum motivo, para mim esse capítulo está falando muito sobre os levitas, assim, mas de uma forma que a gente
precisa entender, né? Ele começa com 25 anos do seu reinado. Quando a gente vai para o capítulo 30, ele é que vai instituir a segunda Páscoa. Ele é um levita, simbolicamente. Fala bastante dos levitas aqui, mas a gente vai tirar aqui os levitas e os sacerdotes desse capítulo. E também no verso 6 existe uma conexão com as abominações de Ezequiel. Eles viram as costas ao templo, ele está comentando as abominações aqui. Então, o verso 16 e 17. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedrão. 16, né? Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao oitavo dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Ok, então a gente tem os sacerdotes que fazem um trabalho. Vou apagar isso aqui. Por 8 dias. Desde o primeiro dia do primeiro mês, que é 11 de setembro. E eles trazem tudo para fora e aí começa o trabalho dos levitas. Por mais 8 dias. Isso se conclui aqui no dia 16, que é um tipo de decreto dominical também, quando as primícias, 144.000, vão ser apresentadas a Deus. Então, o que a gente pega aqui tem um símbolo, o clamor da meia-noite, que é o número 8, aqui a gente tem esse símbolo, que é o dia 16. Alguém lê para mim o verso 34, Gabriel? Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Isso aqui, como vocês veem esse texto? Nem ideia? Nossa, Não. tá claro. Tá tão claro assim, tia? Pra mim tá claro. Agora, Pode explicar pra gente? Mas pra mim tá... Alguém Os gostaria? sacerdotes eram poucos, quer dizer, poucos acreditaram no 11 de setembro, poucos estão relacionando profeticamente 11 de setembro. Uhum. Mas aí os levitas vão olhar para esses sacerdotes e vão ser em maior número. E como não tem, como está chegando a Páscoa, e tem que preparar a Páscoa e eles são poucos para poder, no meu entendimento, levar a mensagem ou multiplicar isso, então os levitas vão se associar e fazer isso junto. Isso é o que eu entendi. Certo, certíssimo, mas a última frase diz: porque os levitas foram mais retos de coração. Foram mais prontos. Para se santificarem do que os sacerdotes. Foram mais prontos, mais obedientes. Essa lógica, assim... Está claro como cristal. Eu vou dizer como eu entendo esse verso. Na linha de Cristo, quem são os sacerdotes, quem são os levitas? Os sacerdotes são os fariseus? Não, os discípulos. Os discípulos, 12. Esses são os sacerdotes, certo? E aí a gente tem os levitas, a gente poderia falar que são 70, mas um outro apóstolo que representa os discípulos é quem? Paulo. Paulo.
E Paulo teve toda a sua vida reta. Ele era um homem exemplar. Ele era muito melhor do que os discípulos, falando nossas palavras, na nossa visão, certo? Porque Ele tinha uma vida correta, muito correta. Ele era muito sincero. A todos os princípios que ele tinha, ele obedecia aqueles princípios. Ele era um homem Ele realmente não tinha dúvidas. puro. Ele era realmente melhor do que os discípulos. Os discípulos, se você for olhar, isso eu já ouvi de teólogos, não estou dizendo que é algo assim tão... Mas os teólogos dizem que nenhum dos 12, talvez Judas, mas os 12 não passariam nenhum teste de RH. Nenhum teste de... Sabe o que é RH? Recrutamento. Quando você vai fazer uma Recursos entrevista humanos. de emprego, você precisa passar por uma equipe que vai avaliar o seu perfil para entrar na empresa. Eles dizem que nenhum teste de RH ia aprovar os discípulos. Eles eram muito rudes. Eles eram homens que precisavam muito ser lapidados. Eles tinham muitos problemas de caráter. Eram iletrados. Eles tinham vários problemas. Eram rudes. Não eram firmes, várias vezes ou fugiam, ou negavam, ou dormiam, ou Eles tinham muitos problemas. muitos. Enfim. Não, Paulo Mas até... Paulo, que é chamado aqui, nessa história, os levitas, eles são mais puros do que os sacerdotes. São mais zelosos, são mais prontos. De alguma forma, é assim que eu entendo essa passagem. Os levitas, ou seja, Paulo aparece aqui, ele é mais... os levitas são considerados honestos dentro do adventismo, né? Essa classe. E Paulo é realmente quem vai dar a mensagem aqui para os trabalhadores da hora undécima. Ele é o apóstolo dos gentios. Então é uma classe, vem preparar outra, vem preparar outra. na experiência de Paulo, Filipenses 3, verso 5, fala, ele falando circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ok, quando Paulo se batiza, circuncisão é um símbolo para quê? Para o batismo, para a Páscoa, certo? O batismo e o lava-pés são semelhantes e o lava-pés, a Páscoa deve acontecer aqui. Então Paulo é circuncidado aqui e não lá. Os discípulos são circuncidados lá, ou seja, eles veem, eles participam da Páscoa ali, mas Paulo aqui. Qual é esse texto? Filipenses 3, versos 5 e 6. Tá, Filipenses quanto? 3, 5 e 6. Versos 5 e 6. Vamos continuar aqui. Vamos para o capítulo 30, verso 1 e 2. Crônicas, segundo Crônicas. 2 Crônicas 30, 2 Crônicas 30, verso 1 e 2. Eu não sei quem está na vez de ler. Você leu? Eu li. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e Manassés para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Por que isso aqui? Aqueles sacerdotes levitas estavam fazendo o que no templo? Restaurando o templo. Então, eles puderam guardar a Páscoa? Não. Não, porque acabou aqui a restauração do templo. Aquilo que começou lá no primeiro dia do primeiro mês, acabou aqui. Então, o rei precisa resolver isso para eles. Ezequias tem uma carta na manga, ele tira essa carta. Ele vai fazer o quê? A lei diz que a gente pode guardar no 2º do mês, e a gente vai guardar a Páscoa agora no 2º mês. Verso 3. Isso seria para... Você fala que isso é para os sacerdotes e levitas, para todos. A segunda Páscoa? A segunda Páscoa é para os levitas.
Mas A gente está em outra linha agora. A gente, linha sobre linha. tá, mas nessa linha, os que vão a celebrar a Páscoa no segundo mês são todos os sacerdotes. Os sacerdotes levitas. Uhum. Sim. Ezequias está fazendo isso para todos. Bom. Verso 3. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. O que é isso? O que isso aqui que a gente está, onde a gente está na história profética? Clamor da meia-noite. Clamor da meia-noite. E o que está acontecendo aqui? A gente está no clamor da meia-noite e não tem número suficiente. Então, não? A gente tem 12 discípulos. Mas o que acontece? Antes da vinda de Cristo, ou antes da cruz. Importa que aconteça o quê? 2 Tessalonicenses, vamos 2 Tessalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 3. Yud. Capítulo 2, Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok, então a gente tem Judas, que manifesta que isso é apostasia primeiro. No inglês é mais fácil, porque tem o falling away, ou seja, ele cai, Judas cai primeiro, depois se manifesta Barrabás, que é um tipo do anticristo, é o homem do pecado. Então, importa que isso aqui aconteça primeiro. Então, quando isso acontece, o número não tem mais o número 12. E você não tem o número suficiente aqui. Então, o que você precisa fazer? Completar o número. Então, vamos para Atos. Atos, não sei se acho que é o capítulo 1. Verso 15. Atos, capítulo 15. Capítulo 1, verso 15 e 16, e depois o verso 23. Verso 16 e 23. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, a gente está aqui, aonde? Na história profética. Eles estão ali, eles têm 120 é o símbolo para esse período. Eles estão aqui escolhendo quem? Estão escolhendo alguém para substituir Judas. Aqui, certo? Eles precisam fazer o quê? Eles estão refazendo o número, eles precisam completar o número não está completo aqui. Então, é aqui onde eles estão na história profética. E ali você tem agora Matias e José José, chamado Barsabás. José Barsabás, a gente tem 2 classes de levitas. Então aqui a gente sabe que os levitas eles são 2 classes, não são somente uma classe que vai entrando, eles já são virgens sábias. E dentre essas 2 classes vai ser escolhido um. Dentre os levitas é escolhido um. Então a gente tem virgens sábias e tolas ali, que é colocado aqui. Então, a segunda Páscoa, ela é para completar o número.
E é aqui que o número é completo. O número precisa ser completado aqui. Matias significa o quê? Presente de Deus, dom de Deus. Um dom. A gente tem os dons sendo restaurados aqui. Aqui é onde os dons são devolvidos à igreja. Por quê? Por que a igreja não manifesta, não faz milagres? Por que a igreja não recebeu os dons ainda? Por que isso foi tirado da igreja? Igreja militante. Igreja militante. Para Deus dar essas coisas, a igreja precisa ser pura. E aqui a gente tem a igreja pura e ela recebe os dons de volta. Matias entra aqui na história. Vamos continuar então. Mais uma coisa muito interessante. Atos dos Apóstolos. Deixa eu achar rapidinho. Eu queria que alguém abrisse em inglês esse mesmo texto. Atos dos Apóstolos, página 302 em inglês, mas o meu no português é 168.4. Quando os dons são restaurados, é a igreja triunfante? Pelo número aí, desculpa. Página. 168.4. Em inglês é qual? Deixa eu ver. 302.3. Eu vou ler e no final vou pedir para... Porque no português eu não achei que a tradução tá boa. E não dá para expressar a ideia aqui. A gente sabe que aqui o juiz é estabelecido também, que a igreja agora é triunfante. E aqui tem uma citação interessante sobre Paulo. Paulo era um apóstolo inspirado. As verdades que ensinou a outros, eles havia recebido por revelação. Todavia, o Senhor não lhe revelava diretamente em todos os tempos a condição exata de seu povo. Nessa ocasião, os que estavam interessados na prosperidade da igreja de Corinto e que tinham visto males nela penetrando, haviam apresentado o assunto perante o apóstolo. E pelas divinas revelações... Então, como que Paulo passava seu juízo? Como que ele manifestava o juízo? Por revelação, certo? Apocalipse, é pela profecia que ele revelava isso. Pela divina revelação, pelas divinas revelações que havia anteriormente recebido, estava ele preparado para julgar o povo quanto ao caráter desses desenvolvimentos. Então, agora ele pode julgar o povo. Essa frase agora que a tradução em inglês está muito mais adequada. Não obstante, o fato de o Senhor não lhe haver dado uma nova revelação para este tempo especial, os que estavam realmente em busca de luz aceitaram sua mensagem. Como se traduziria essa parte? Expressing the mind of Christ. Em português. Aceitaram essa mensagem como expressando a mente de Cristo. Em português. No português diria, a tradução está assim. Aceitaram sua mensagem como expressão do pensamento de Cristo. Talvez tenha o mesmo sentido, mas não é a mesma coisa. A mente de Cristo aqui é o símbolo profético, isso é a igreja triunfante. Porque quando a gente recebe a mente de Cristo, a gente pode julgar. É exatamente aqui nós vamos receber a mente de Cristo. E assim, aqueles que vão receber a mensagem, eles vão saber que isso a gente está expressando a mente de Cristo. A mente de Cristo aqui. Se você não tem a mente de Cristo, você não pode julgar. Você não pode escolher Matias, você não pode escolher quem é que vai entrar aqui. E a partir daqui a igreja passa a ser triunfante, ela passa a julgar. Eu preciso concluir. Eu quero só comentar isso pelo menos. Esse foi um desenho trabalhoso que o Gabriel fez. E tá lindo. Vamos lá. 2 Crônicas 30, verso 5. Verso 5. Vou ler. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Dan até Berseba. Que é isso? Clamor da meia-noite até o decreto dominical. E o verso 8 diz que não endureceis agora a vossa serviço como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Que é isso?
igreja triunfante, o templo do Senhor, o santuário que Ele santificou para sempre. E no verso 13, tem um verso interessante. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande. Então, talvez você pode falar, isso é trabalhadores da 1/10, grande multidão. Também, a gente colocou uma linha aqui, a gente viu, também. Segunda Páscoa também vai ser comemorada por eles. Mas isso também não nega o fato de que quando os sacerdotes chegam aqui, eles olham e eles procuram por um grupo aqui. Quando Elias chega nesse ponto, ele fala, só sobrou eu. É um número bem pequeno. Mas Deus mostra para ele, não, tem mais 7.000 que ainda não se dobraram para Baal dentro do Adventismo. Ainda tem 7.000 aqui, ainda tem uma grande multidão dentro do Adventismo que ainda não se dobrou para Baal. Então aqui também você tem essa grande multidão de levitas aqui. Ok. Quando o dilúvio vem, quando o açoite do dilúvio vem aqui, o papado chega, qual é a única forma de se salvar do dilúvio? Qual é a única forma de chegar no céu? Se você está dentro da arca. Ok? E a arca, quantas pessoas tem na arca? 8 pessoas. O número 8 é um símbolo para a arca. E aqui eu pedi o Gabriel para desenhar isso aqui para mim. No clamor da meia-noite a gente tem a arca marcada. A gente tem o Shekinah aqui, que é a luz que ilumina. Certo? A gente estudou há pouco tempo que aqui no clamor da meia-noite a gente tem a luz que ilumina. E a luz também é um símbolo para quê? Para a igreja. Certo? Quando a luz está em cima do monte, ela ilumina e ninguém pode esconder ela mais. Porque aqui ela está escondida, mas aqui, quando a igreja começa a iluminar, ela não está mais escondida. Isso aqui é onde aparece a arca. Nós precisamos de quê? Nós precisamos ter a mente de Cristo, porque a gente vai precisar julgar aqui, que começa... Nossa mente precisa estar realmente... Nós precisamos receber realmente a mente de Cristo nessa história, porque sem a mente de Cristo a gente não pode entrar na arca. A arca está na terra. Onde a arca está? Jesus está ministrando no santuário celestial e a arca está no céu. E a gente pode entrar lá fisicamente? Como que a gente vai entrar na arca? Com nossa mente. Se a gente receber a mente de Cristo, a gente vai entrar na arca. Então essa é a forma como Deus tem preparado para que a gente entre na arca pela fé. Então, rápido aqui, porque eu preciso terminar. Aqui a gente tem um anjo, que é o primeiro anjo fortalecido. E aqui também a gente tem o terceiro anjo no decreto dominical, quando ele se fortalece. Mas quando a gente chega na história do segundo anjo, o que a irmã White conta na história milerita sobre o segundo anjo? O fortalecimento do segundo anjo, no clamor da meia-noite. Ela fala que anjos foram enviados para fortalecer o segundo anjo. O segundo anjo foi fortalecido quando anjos foram enviados. Então a gente tem 2 anjos aqui. A gente tem a lei. A gente tem profecia. O maná, que é um teste. E a vara de Arão, que eu não me lembro. O que ela significa aqui no clamor da meia-noite, não me lembro agora. A gente tem as duas tábuas, o número 46. E a gente tem o número 8 aqui, as 8 pessoas que vão entrar na arca. E fazem parte da igreja triunfante nesse tempo. Então, aqui tem uma explicação também. Isso é muito profundo. Eu achei que eu ia ter mais tempo para comentar isso. Mas, quando a gente olha para as linhas proféticas, e a gente olha o assunto de linha sobre linha, o que a gente está vendo não é nada diferente do que Cristo, ele está na arca, ele está dentro do Santíssimo, ele está ministrando para
para o seu povo, linha sobre linha. E Moisés pede para ver a glória dele dentro do lugar santíssimo. Moisés quer ver isso. E Deus fala para ele, você não vai ver a minha face, você vai ver as minhas costas. Porque quando a gente está estudando na nossa casa, no nosso quarto, nos momentos a sós com Deus, e a gente está traçando as linhas proféticas, quem está orientando essa busca, quem está orientando esse estudo é Cristo. E Ele está de costas para a gente, nos ensinando a colocar as linhas proféticas nos lugares certos. E a gente está vendo as costas dele. Moisés implorou, mostre-me sua face, deixa eu ver a sua glória. Ele falou assim, não, você vai ver as minhas costas. Então, o assunto da economia judaica, o assunto das festas, o assunto do santuário, do tabernáculo, tem sido aberto, assim, não tem muito tempo que isso começou a ser entendido. E tem sido aberto para a gente. Isso deve ser entendido pela gente. A gente deve ter um cuidado especial ao estudar esses assuntos. Porque as linhas, elas sempre estão confirmando mais e mais esse movimento, essa mensagem. Mais e mais. Cada vez mais a gente está avançando e Deus está confirmando o favor dele, a graça dele para a gente. Vamos terminar com uma oração. Eterno Deus, Criador de todo o universo, que ainda assim mantens teu olhar, teu cuidado a esses teus filhos, tão pequenos, tão frágeis, tão ignorantes, tão sem cuidado. Te agradecemos, Senhor, porque apesar da passagem dos anos, dos séculos, o Senhor ainda investe em nós, apesar de cada vez estarmos mais longe do teu ideal. Obrigada, Senhor, porque tens nos permitido te enxergar através daquilo que deixaste escrito, através de teus profetas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queremos sinceramente entender tudo aquilo que estamos estudando, tudo aquilo que lemos. Mas tu sabes as limitações de cada um, as dificuldades e o esforço que cada um tem que fazer para poder tocar na orla dos teus pés. Ajude-nos, Senhor, fortaleça-nos, mostre-nos nossos pecados para que possamos nos purificar, possamos exercitar essa luta contra a carne e contra o inimigo. Que o Senhor nos dê a vitória, não porque mereçamos, mas porque precisamos e porque queremos atender a teu chamado. Suplico, Senhor, que não nos abandones e que teus anjos se mantenham ao nosso lado para nos fazer enxergar aquilo que não podemos ver. Te agradecemos por tudo, absolutamente tudo, por este tempo, por este lugar, pelas oportunidades, pela proteção, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Amém.